Bem-vindos a Não Falamos de Política! Continuamos nosso resgate histórico e cultural da cidade falando de um mestre, um músico e professor que expandiu a cultura de Gravatá pelo Brasil todo, Manuel Bombardino, e a banda do 15 de novembro. Peça fundamental na banda do 15 de novembro, contam que doava instrumentos às pessoas que queriam aprender a tocar. Hoje, discípulos dele e de seus descendentes tocam em bandas do país todo. E ainda hoje, a essência dele permanece inspiradora na essência da cidade, no espírito artístico da cidade. Sobre a importância desse legado e da música como elemento de união dos povos e de reivindicações republicanas, vai nos ilustrar hoje nosso filósofo e amigo Marcelo de Brito. Bom, Marcelo, estamos aqui na sede do 15, grande sede, muito famosa, com muita história. E como falei no monólogo, continuamos esse resgate cultural da cidade, falando sobre a banda, um pouquinho sobre o mestre Manuel Bombardino. E, bom, tenho interesse em saber, você gravataense de Gema, o que você sabe sobre a história desta banda? A banda 15 de novembro, inclusive como o próprio nome, né, já coloca, 15 de novembro, né, foi a sua fundação, que coincide, inclusive, com a mesma data em dia e mês da proclamação da República, né? Embora a banda ela é anterior à própria proclamação, que foi em 1889. Ou seja, mas a banda já tinha nome Banda Republicana, né? Isso, exato. Antes da República? Antes da República já tinha esse nome, por influência de um fazendeiro, o Lourenço Lins de Araújo, que é o precursor da família Arão Lins aqui em Gravatá, que foram prefeitos durante muito tempo aqui no nosso município. E como ele tinha esses ideais republicanos, antes mesmo de 1889, né, diz até 1857, né, o escritor aqui gravataense, Frederico Lins, ele coloca nessa data de que o Lourenço Lins de Araújo, ele teria formado uma banda para trazer correligionários para fazer parte do seu movimento, que era o movimento republicano. As características do movimento republicano, na época, era a favor do abolicionismo, ou seja, que não houvesse escravo, era uma característica. O outro era o voto aberto, né? o sufrágio universal, censitário, né? Muito revolucionário isso na época, porque isso para nós parece uma coisa normal, né? Mas houve muita luta para chegar ao voto. Para chegar ao voto, e para chegar ao voto e para chegar ao sentido de parlamento, porque como o voto ele não tinha e era escolhido as pessoas pelo sangue, ou seja, monarquismo, imperialismo, famílias que, através da dinastia, passando de sangue para sangue, um direito que era chamado na época, inclusive, direito divino de governar, que era por uma questão de sangue, chamavam sangue azul também, né, na Europa, tudo mais. Então, os ideais republicanos bateu de frente com essas concepções imperialistas e monarquistas. E Gravatá, há mais de 150 anos, mais de 160 anos, já tinha pessoas aqui que lutava contra essa concepção quando Gravatá não era nem cidade ainda. E essa história não está muito bem conservada, porque pelo que eu sei, quando eu procuro fontes lá na internet, tem divergência de datas, divergência de informações. Como fazer esse resgate? Como é que podemos chegar a construir nossa história um pouquinho melhor? Talvez perguntando... Isso. As datas foram quanto às questões de existência e oficialização. O 15, né, aqui quando fala no centenário, coloca-se de 1884, né, coloca a existência da banda. Mas o decreto de Antônio Avelino do Rego Barros, que foi o primeiro prefeito de Gravatá pós-república de 1889... Minha filha é do Rego Barros? É? Ah, pronto. Pode ter até essa influência. Então, o registro coloca dele como decreto, ele bota 1894. Já outros registros colocam 1884, uma diferença de 10 anos. Então, ela existia de fato e depois ela passou a existir de direito, através do decreto do primeiro prefeito de Gravatá após a República, porque os prefeitos antes eram escolhidos
pelo Estado, né, pelo governo. E a votação primeira de Gravatá foi escolher o Antônio Avelino de Rego Barros como primeiro prefeito. E ele, em 15 de novembro, né, de 1894, oficializou a banda 15 de novembro. Então ela passou para existir de direito, mas antes ela existia de fato, há 10 anos antes, e ela já existia, de acordo com Frederico Lins, em 1857, já como uma banda de ideais republicanos. Todos estes mestres aqui, quem são? Poucos eu conheço, né? Os mais conhecidos é o que leva, inclusive, um dos nomes aqui, que é o maestro Manuel Bombardino, né? Que é o pai de Adelson, é isso. E é o mais antigo, o qual foi um dos grandes precursores da banda, que incentivou o crescimento da banda. Bom, aqui temos uma correlação dos mestres da banda, né? Começando por Manuel Bombardino e o resto que foram assumindo esse projeto, né? Pelo que eu sei, muitos músicos que foram treinados aqui, que aprenderam aqui, eles estão em outras bandas ao longo do Brasil todo e estão levando a palavra de... Ou seja, estão levando um pedaço da história de Gravatá para todo o Brasil. Isso. No caso, o Bombardino, né, foi um dos grandes precursores, né, para a difusão da banda. Adelson, filho dele, que até hoje, né, está vivo, né, e fazendo um grande trabalho também na banda. O atual diretor é o senhor Almir. Então, que, por certo, agradecemos que tenha aberto o espaço para a gente filmar este programa especial. Outro fator interessante também da banda e Manuel Bombardino é que ele, né, juntamente com a professora, que foram os que criaram o hino de Gravatá. Ah, né? Interessante. Isso, então ele teve também essa participação. Então veja a importância do 15 para Gravatá, para a questão da votação, que o seu primeiro nome foi Banda Republicana, já por essa influência do republicanismo do José Lins de Araújo, né, do fazendeiro da época que deu esse nome, né, trazendo esse ideário para depois ser 15 de novembro. Então eles participaram da fundação de Gravatá, eles participaram da luta a favor do republicanismo e eles participaram também da formação do hino de Gravatá, né, da criação mesmo do hino. Então veja uma trajetória histórica que a banda tem no nosso município e já faz parte do patrimônio, né, imaterial de Gravatá. E do Brasil. E do Brasil. Bom, pois com isso está tudo dito. Quem queira procurar mais informações pode procurar na internet, pode perguntar aos avós, pode perguntar aos pais. Com certeza a história oral de Gravatá ainda mantém muitas dessas histórias de boca em boca das famílias. Vamos acabar com a final, vamos lá. Bom, Marcelo, estamos numa cidade com muita história, com muitas coisas para contar e não vejo um interesse da população em conhecer a história. Então espero que esse programa pelo menos traga esse interesse para conhecer melhor nossa cidade, né? Esse resgate ele é totalmente necessário porque o 15 de novembro é uma referência ao 15 de novembro, que é a proclamação da República, né? Quando veio o voto. E é importante também conhecermos a história da cidade para que nós não possamos errar também nas nossas escolhas futuras, né, de eleições, de prefeitos, vereadores, tudo mais. Então, proclamação da República, 15 de novembro e o próprio dia 15 de novembro as eleições. Que casualidade, né? Cai esse 15 de novembro, aproveitamos esse resgate histórico, essa história do republicanismo que a banda 15 de novembro representa. E bom, só nos resta nos despedir. Obrigado por ter assistido até o final, de novo, neste especial eleições, neste especial 15 de novembro, este especial republicano. E a gente se vê. Valeu!